E já nos estúdios da Hits Prime FM, a Anne, conforme apresentei ela para vocês agora há pouco. Bom dia, Anne, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente vai contar um pouquinho da história da família da Molas Mato Grosso. A Anne, o pai, a mãe e os irmãos. Qual é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai chama Roberto, minha mãe chama Maria. Dona Maria, o seu Roberto e os irmãos? Eu tenho só um irmão, que é o Só um irmão. Maciel. O Isso. Maciel. E esta família veio de onde? Nós somos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Primeiramente, nós mudamos para Ribeirão Preto, que foi onde surgiu a primeira oportunidade de mexer com o ramo de autopeças, né? Fomos convidados para essa oportunidade. E aí, posteriormente, nós tivemos uma outra oportunidade para a sociedade, Olha que legal. em Várzea Grande. Muito bom. Então, essa história vocês vão conhecer a partir de agora aqui no Jornal Integração. Edinaldo Lobo, as boas-vindas à Anne, nossa parceira, que vai falar um pouquinho de empreendedorismo, vai falar um pouquinho de desafios, vai falar um pouquinho de perspectiva, vai falar um pouquinho de projetos futuros, enfim. Tudo isso aqui no Jornal Integração. As boas-vindas a ela, Lobo. Anne, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite, que a gente fica muito feliz. Toda quinta-feira já é aquela expectativa das pessoas ouvirem a Quinta Empresarial. Bom dia também ao Theo, né, que é o seu esposo, que está aqui conosco. Com certeza agora a gente vai viajar na história aí das Molas Mato Grosso. Viajar no tempo, né, Viajar Lobo? no tempo, isso é muito Exatamente. importante. Bom dia pro Theo, tá aqui com a gente também. Seja bem-vindo à nossa programação. Valeu pelo carinho. Anne, agora, a ideia de montar um negócio voltado aí, portanto, ao ramo automobilístico. Quem teve essa ideia? Como foi isso? De onde surgiu essa proposta? Conta pra gente. Na verdade, isso começou com um tio meu que já tinha esse ramo no estado de São Paulo também, mas era em Americana, né? Americana. E aí ele fez esse convite para nós, né? Como primeiro em Ribeirão Preto, e depois ele deu oportunidade para meu pai de sociedade em Várzea Grande. Então ele viu que lá atrás, há 25 anos atrás praticamente, né? Isso já era um 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 segmento, né? ramo que, assim, de ser de muitas oportunidades, né. E você acompanhou tudo isso de perto ali, porque hoje, daqui a pouco a gente chega nessa parte da sucessão, mas você acompanhou teu pai, acompanhou tua família ali a abrirem esse negócio, dar o start em 2002. Isso, em Várzea Grande foi em 2002, que aí a gente 2002. começou a caminhar ali. Em Mato Grosso, para vir para Mato Grosso, essa ideia e oportunidade, como foi encarada pela tua família? Porque São Paulo, a gente sabe, um estado, né, um dos maiores estados, o mais populoso do nosso país, desenvolvido, com indústria, com rotas importantes ali para o tráfego de caminhões, enfim. Sim. Como foi sair de São Paulo e encarar o Mato Grosso, apesar de ser um estado pujante, naquela época, por exemplo, nós tínhamos aí muitos resultados positivos já, mas dá aquele frio na barriga. Como foi encarar isso? Exatamente, um frio na barriga, né. A primeira impressão é aquela: a gente tá indo para o fim do mundo. Porque, assim, a gente não tinha conhecimento de nada, nós não conhecemos ninguém por aqui. Então, realmente foi um desafio muito grande, né, foi um começo de trabalho de domingo a domingo e formiguinha mesmo. Um trabalho de mãos, né, dadas com a família, Exatamente. cada um entendendo a necessidade do outro, que eu acho que é o mais importante. Teu pai já maduro, Exato. né? Tua mãe já sabia que tinha que acompanhá-lo. Aí vem teu irmão e teu irmão e você para cá para poder conhecer o estado. E no primeiro momento ali, startaram a empresa em Várzea Grande, que é também, né, um grande polo ali, né, Sim. de transportadoras, por Sim, exemplo. sim. E como foi isso chegar numa capital, que você está numa cidade vizinha da capital, em uma das Uhum. maiores cidades do estado. Como foi lidar com essa concorrência? Até então, no começo não tinha uma questão de tanta concorrência, né, mas aí conforme vem o crescimento da cidade, o crescimento, né, do ramo em si, vamos dizendo, foram grandes desafios, né, porque aí você tem que se adaptando, né, você tem que se adaptando a novas marcas, né, ter novos conhecimentos, então assim, é uma questão de adaptação todo o tempo, né. A gente está contando a história, né, de forma de forma cronológica, né, para que as pessoas possam entender como que a Molas Mato Grosso chegou aqui. Agora eu quero só destrinchar um pouquinho da empresa. A Molas Mato Grosso hoje, ela é uma empresa de peças para caminhões, não é isso? Hoje vocês contam com quantos colaboradores por lá? Aqui na empresa de Várzea Grande nós temos 20 colaboradores.
20 colaboradores. Aqui em Isso, Sinop. isso, aqui em Sinop. São 20 colaboradores. E Isso. a empresa está aí à disposição da comunidade desde quando? Aqui em Sinop. Aqui em Sinop desde 2005. Desde 2005. Agora, vamos lá. Você chega em Mato Grosso, vai para Várzea Grande, região metropolitana ali da capital Cuiabá. E em um determinado momento, pouco tempo depois, porque foi 2002, 2003 e 2004, vocês começam a estruturar a empresa de lá. E em Sim, 2005, fala, viu, vamos expandir o nosso negócio? Como exato. foi isso? Meu pai, ele fazia o trajeto, né? Ele saía de Várzea Grande e ele vinha aqui até Alta Floresta. Então, ele já fazia esse caminho. Ele já trazia algumas peças no caminhão para ter a pronta entrega, mas ele também já, conforme foi conhecendo os clientes, já tinha os pedidos prontos. Então, ele saía nessa rota e aí ele voltava. E aí, nesse percurso, ele viu que, assim, aqui na cidade de Sinop, né, capital do Nortão, seria um bom lugar para, assim, para a abertura de uma nova empresa, né? Olha só que legal, né? Sinop, mais uma vez, sendo observada pelos nossos vendedores que viajam esse estado inteiro. E eu acredito que teu pai tinha aqui como base, né, como polo, justamente para poder descansar e seguir viagem para outras cidades da região. Eu Exatamente. acredito que tenha sido isso. E viu em Sinop uma grande oportunidade. Quantos vendedores, quantos empresários, quantos corretores, consultores que usavam, né, aqui a capital do Nortão como base para ir para outras cidades, hoje moram aqui, né? A exemplo da Anne, do Theo, do seu Roberto e a Dona Maria também. E a gente fica feliz disso, né, Lô? Porque é uma cidade às margens de uma das principais rodovias do país e agora temos aqui uma empresa que gera 20 oportunidades de emprego direto, né, fora os indiretos, e com uma sucessora tão jovem, o esposo do lado apoiando, o irmão parceiro, enfim, é uma história de sucesso. História de sucesso. Primeiro, o rádio é rotativo, né? Mais uma vez, bom dia para a Anne. Molas Mato Grosso. Gera emprego e renda em Sinop. E o que me chama a atenção, no começo da fala da Anne, ela falou em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, muito próximo ali, Mirassol, e de repente vem para Sinop, né, Anderson? Olha o quanto que Sinop é importante. E tem que ser visionário. O pai dela, um caminhoneiro, que saía ali do interior de São Paulo, vinha até a Alta Floresta, deve ter falado, olha, filha, tem um lugar bom aqui em Mato Grosso. Onde que é, pai? Sinop. Onde que é? 500 quilômetros de Várzea Grande. No interior de São Paulo, 500 quilômetros é uma viagem, cara. São José de Rio É. Preto a Mirassol dá o quê? 20 quilômetros, aproximadamente, 20, 30 quilômetros. Ribeirão Preto não é tão longe. E como é que foi encarar esse desafio de vir empreender em Mato Grosso, Anne? Foi bem difícil, né? Porque assim, você tá ali com a sua família, né? Nós viemos jovens, né? Eu e meu irmão, né? Nós tínhamos 15 anos quando a gente começou. Adolescentes, pô. Quando a gente começou essas mudanças, né? Porque foram duas, três, quatro mudanças. Então, assim, sempre foi um desafio, porque você chega numa cidade, você se adapta a ela, e aí, de repente, vamos para outra, e vamos para outra. Deixa os amigos por lá, deixa todo mundo da Exatamente, deixa a escola, família. Então, assim, a gente família. sempre foi deixando um pouquinho a família para trás, mas sempre pensando no objetivo de melhorar de vida. Então, o que eu penso assim, para a gente chegar até aqui, a gente pensou nisso. A gente está indo para melhorar de vida. Então, acho que quem vem para cá é isso, né? Eu acho que ninguém chega numa nova cidade buscando empreender sem esse objetivo, né? Então, é isso que a gente veio buscar. Você chega em Várzea Grande e me disse, Anderson, olha, tinham poucas lojas do mesmo segmento. Ou posso até arriscar em dizer que isso era de vocês que tinham lá na cidade. Em Sinop, como foi? Chegaram por aqui, encontraram uma ampla concorrência? Como foi se adaptar, se encaixar aqui na capital do Nortão? Né? Porque nós temos um público muito acolhedor, né? Os empresários aqui são acolhedores, né? A Sim. nossa comunidade é uma comunidade acolhedora. Qual a diferença que você sente hoje, você sentiu na época de estar lá na região metropolitana e chegar aqui para ingressar, para começar um trabalho na nossa cidade? Olha, pelo que eu me lembro, quando nós chegamos aqui, eu acho que a concorrência era mínima, né? Eu acho que dá para contar, acho que tinham 2 concorrentes, assim. Hoje a gente tem 12, 13. Então, assim, para você ver o quanto o nosso mercado cresceu em 16 anos, né? Que eu tô aqui desde 2008, 16 anos. Então, a gente vê o quanto esse mercado cresceu, né? É um mercado amplo, né? Um mercado que vem a cada ano, né, se tornando mais forte. Exatamente, pelo agro, né? Então, o agro traz tudo isso, né? Ele traz oportunidade e ele vai fazendo todo mundo poder prosperar nisso, né?
E chegar aqui em 2005, né, nós já tínhamos uma estrutura, né, importante, a cidade já estava bem encaminhada, havia saído há pouco de uma grande crise madeireira, Isso. né? E aí você vem para cá e diz, ó, vou investir aqui. E por algum momento sentiu alguma dificuldade, teve algum medo, algum receio? Como foi isso para o teu pai e para você, irmão? Ah, sim, em alguns momentos a gente passou por dificuldades, eu acho que todo mundo em algum momento passa, né, por alguma crise. Mas assim, a gente já passou por alguns momentos, mas desistir nunca foi a opção, né. A gente sempre pensou que, como eu falei, né, o nosso objetivo veio aqui para crescer. Então assim, eu sempre penso, a gente veio aqui para abrir a empresa, prosperar a empresa, né, então, todo dia eu acordo pensando nisso, sabe, na empresa, nos meus colaboradores, na família, é isso que eu Em penso. resolver os problemas, resolver, Exatamente, atravessar os desafios, né? exatamente, Agora, Anne, teu pai e tua mãe se aposentam. Teu exato. irmão e você assumem a empresa. A gente fala muito de sucessão aqui, né? Como é estar no negócio da família? Como é encarar um desafio, né? Que o pai foi quem criou o projeto lá atrás. E você me disse que com 15 anos veio para o estado de Mato Grosso, mas lá também você já acompanhava o pai nesse trabalho. Ou seja, a vida toda você seguiu os passos do teu pai e da tua mãe. Como foi essa história? Na Molas, Mato Grosso. É, eu acho que tudo é um caminho, né. Então assim, a gente foi nós fomos sendo preparados para isso, né. Então desde quando nós começamos ali em Várzea Grande, então na verdade meu pai, assim, né, já sabe que um momento ali vai ter que, né, vai ter que sair. Então desde quando nós abrimos, em Várzea Grande, meu irmão que basicamente assumiu ali a parte administrativa e eu ajudando ele na parte financeira. E aí meu pai fazendo esse caminho de vir para cá e voltar. Então, nós fomos sendo preparados para assumir assim, né, olha, agora aqui em Sinop você vem para cá, né, eu estava lá e aí em 2008 eu casei e vim para cá, eu fazia faculdade lá, ele falou: "Ó, então agora tá na hora de vocês virem para cá, porque, né, para ir ajudando aqui também e se preparando para assumir tudo isso daqui". Como foi aceitar isso? Certamente você na faculdade tinha projetos de criar algo para você, por exemplo. Fiz uma faculdade que não tem nada a ver com a parte administrativa, eu fiz publicidade e propaganda, e aí Muito fui bem. para a parte administrativa. Mas a gente sabe que quando, eu penso que quando é um negócio familiar, a gente tem que abraçar esse negócio familiar, né. Pode ser que não seja em primeiro momento não é o pensamento assim: "Nossa, é o que eu quero", né, mas hoje é o que eu quero, né, assim, depois de um tempo você fala: "Não, realmente é isso que eu quero, é isso que vai fazer eu prosperar, é isso que vai fazer eu ajudar a minha família", né, e eu tenho muito prazer nisso. Isso é legal. E o esposo apoia, né, a família apoia, isso é importante. Sim, sim. Isso dá a base, né, para que a gente possa continuar, Lobo. Agora, a minha curiosidade é como e o Lobo acredito que possa me ajudar com isso aqui. Hum. O pai, né, mais maduro, vem de uma outra época, né, está lá com a cabeça de outra, né, de outro momento do empreendedorismo e entrega à filha, jovem, né, a sucessão dos negócios. Eu tenho curiosidade de saber como que é esse relacionamento de ideias, de propostas, de projeto, sobretudo de autonomia, Hum. né? Porque o meu pai sempre foi assim. eh, eu tinha uma empresa lá, eu ajudava ele, minha mãe, meu irmão, nós ajudávamos o pai. E aí, só que o pai ele era detentor da decisão final. Olha, sou eu quem A defino. última palavra A era dele. última palavra era minha. Ele não ia à empresa. Mas, fiz isso. Não, meu filho, não pode fazer isso, filho. Não é assim. Claro, eu tenho curiosidade de saber como que é esse relacionamento, né, Lobo? Essa troca de ideias. Uma vez, seu pai, né, mais antigo, né, no momento, lá funcionava toda aquela ideia, e hoje você vem com uma proposta mais jovem, mais Ela moderna. com formação, né, Formação, acadêmica, é e uma um cabeça momento muito diferente. inovador também, né, É Lobo? verdade. Nós vivemos um momento tecnológico, viu, Theo? Como é esse relacionamento? Conta pra quem está em casa. É um rela eu acho que relacionamento é que nem relacionamento mãe, filha e pai, empresária e empresário ali, né. Existem alguns momentos que não as ideias elas não se combinam, mas tudo é questão de comunicação mesmo, né. Na época dele não existiam as tecnologias como você disse, e algumas coisas realmente, assim, no começo ele não entendia,
né? E até algumas questões de como lidar com o cliente, a gente vai mudando conforme o tempo, né? Vai se adaptando. Então, mas é tudo assim, é base de muita comunicação, a gente conversa, né? A gente troca ideia, mas algumas coisas, assim, eu realmente Existe a divergência, né? existe. Eu acho que isso é normal e às vezes até sadio, porque se todo mundo combinar em tudo, eu acho que também não é, né, Não é perfeito. maravilhoso. Mas assim, em algumas situações eu realmente eu preciso da opinião dele, né? Ele é mais experiente, ele já viveu mais isso do que eu. Então, assim, em algumas coisas, num primeiro momento, a gente vai pelo impulso, mas a experiência ali, quando se conversa, né, fala mais alto. Apesar do momento tecnológico, inovador, avançado, ainda a experiência ela fala mais alto. Com certeza, eu acho que hoje em dia tudo vale na experiência, né, essa coisa de você chegar no novo e já se jogar, eu acho que não é válido, né, eu acho que você tem que ouvir, né, a experiência ali, né. E como é conciliar isso, né, com a proposta, do marketing, da publicidade, lá naquele momento: "Olha, agora, Anne, você assume Sinop". E você certamente sonhou em algo voltado para o teu segmento, né. E eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo pela internet, que o pai está preparando ela ou ele para assumir uma empresa, entretanto essa pessoa tem um segmento paralelo, tem uma proposta paralela a isso. Explica para esse indivíduo como que ele absorve essa proposta e como ele coloca em prática, porque em sua maioria nós temos notado que os pais justamente fazem isso. Olha, prepara minha propriedade para você tocar, prepara minha empresa para você tocar. E é o sonho de cada pai, né? Que o filho siga os passos dele. É o sonho de cada pai. Só que ele também não deixa de lado de pensar, em especial, no sonho do filho. Eu acredito que teu pai tenha dito isso. Você quer, ele não te impôs, venha. Né? Então, para quem está em casa, que está sendo preparado para evitar, né, conflito, porque existe o conflito. Sim. Às vezes o pai se frustra com a ideia de entregar para o filho, fala, não, pai, não quero. Então você vende, pode parar, aposenta, mas eu não quero. Eu estou indo para outro caminho. E você e teu irmão aceitam esse desafio, né? Como que foi absorver isso e como foi colocar em prática naquele momento? Porque tá tudo muito tomado pela autonomia do pai. Aí você vem com a proposta, que eu te disse há pouco, mais moderna. Explica para quem está em casa como é absorver e como é colocar em prática. Olha, eu acho que tem que ter a compreensão mesmo, eu acho que é entender, assim, né, é um negócio familiar, dá para ser paralelo? Dá, né, assim, eu consegui de alguma forma juntar um pouco da publicidade e propaganda com o administrativo. Então, né, a gente trabalha um pouco nisso, né, eu junto com o Theo, nós cuidamos dessa parte da publicidade também, né, não fico só na parte administrativa. Então, eu acho que dependendo das escolhas, você consegue conciliar, né, mas, eu tenho a nossa família ela tem são várias empresas do mesmo ramo, não assim, digo família fora né, meu pai e minha mãe, tios, primos, que também são no mesmo ramo e que se formaram em outras coisas e também estão trabalhando, né, com molas. Mas é que viram que, esse trabalho, esse ramo é um potencial. Não desmerecendo as outras profissões, é lógico. Mas, assim, eu acho que é É promissor, né? é promissor e eu acho que isso traz assim, gratidão pra gente, assim, de poder continuar, sabe, poder É continuar o uma questão de legado. reconhecimento, seguir o legado. Isso, Legal. com reconhecimento e o legado, sabe. E, assim, realmente entender que, assim, é uma oportunidade que muitas vezes você não vai ter em outro lugar. Então, realmente é de abraçar a oportunidade, sabe. Então é isso que nós fizemos. Estamos conversando com a Anne, e eu até porque o Sandro aqui falou: "Lobo, todas as quintas-feiras eu acompanho o quadro empresarial". Estão falando com quem? Estão falando com a Anne, que é empresária, proprietária da Molas MT, ou Molas Mato Grosso. Ô Anne, você se formou em Publicidade e propaganda. publicidade e propaganda, interessante. E você, para nossa felicidade, para nossa gratidão, você é uma das patrocinadoras do Jornal Integração da Hits Prime FM, o qual falo com muito orgulho, com muita alegria, porque ao lado do Anderson aqui estamos há muito tempo. O que te chama a atenção é você entender
como publicitária, que a mídia, a propaganda é importante para a empresa. E por que você chamou a atenção e está aqui patrocinando o Jornal Integração? Também entra nesse rol também empresarial. Sim, sim. Como que diz aquela velha frase, né? Quem, assim, se a gente não se aparecer, Quem tipo não é assim, visto não é lembrado, é isso? isso, exatamente, obrigada. Quem não é visto não é lembrado. E justamente para essa questão de crescimento, né? Então, assim, Fortalecimento de marca, né? fortalecimento de marca, crescimento da marca, né? Nós temos 3 empresas aqui no estado, Várzea Grande, Sinop e Cuiabá, né? Então, eu acho que tudo isso, a mídia, ela é justamente para isso, né? Para ajudar a empresa a crescer, a propagar o seu trabalho, né? O conhecimento e aumentar a nossa clientela, né? A nossa carteira de clientes. Show. Assim, terem conhecimento do que a Molas Mato Grosso é, o que ela faz, né? Então, quando a gente surgiu essa oportunidade de estar sendo parceira da rádio, a gente não perdeu a Que oportunidade. legal, sejam bem-vindos. Fiquei muito feliz quando me disseram: olha, a Molas Mato Grosso está com vocês a partir de agora. Nós ficamos extremamente Verdade. lisonjeados de poder levar a tua marca. E tem gente nos ouvindo dizendo: olha, a Molas Mato Grosso, empresa nota 10. Quando você ouve um feedback como esse, né? Acredita estar no caminho certo, é satisfatório ouvir as pessoas aqui. Eu estou dizendo o que o ouvinte está falando aqui, ó. A Molas Mato Grosso é uma empresa nota 10. Qual é o teu sentimento quando as pessoas dizem: olha, obrigado pelas 20 oportunidades de emprego que você nos gera, isso diretamente, fora os indiretos, as pessoas que você impacta, né, diretamente, que promovem aí o sustento de suas famílias. Como é para você esse sentimento, Ani? É gratificante, né? Eu acho que primeiro a gente agradece a Deus por estar aqui até hoje, né? Porque a gente vê por tantas crises e tantas coisas que já aconteceram na cidade, a gente ainda está aqui, a gente só tem a agradecer. E realmente é uma preocupação, né? A gente ser uma empresa nota 10 e poder. Nossa preocupação com colaboradores, a gente tem 20 famílias. Então, assim, é nisso que a gente se preocupa, né? Em trabalhar e poder dar oportunidade para essas famílias de, né, de ter seu sustento ali, né? E projetos para o futuro? Expansão. O nosso projeto, a gente pensa em expandir e, se Deus quiser, logo, logo a gente vem com novidade. Olha aí, bacana. Esse é a Molas Mato Grosso. A Ani é quem está falando conosco aqui, direto desta empresa importante que é relevante para a nossa comunidade. Desculpa, Anderson, onde é situado hoje a localidade das Molas Mato Grosso? Nó- Endereço, por favor. Nós localizamos na rua Valdir Dorner, número 666, setor industrial. Nós sempre falamos que fica 2 ruas atrás ali da Scania, né? Uma Certo. localização melhor ali para o pessoal. Muito bom. Ani, é importante que você também ajude quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo, no carro, no trabalho, onde quer que esteja nesse momento nos acompanhando. Em que momento vocês se desprendem da parte empreendedora, da parte profissional, da parte técnica e vivem em família? Porque vocês são todos em família. Theo, você, teu irmão, teu pai, tua mãe, apesar de Uhum. estarem distanciados, a família de vocês que gerem o negócio. Mas em que momento existe aquele momento familiar de pai e filho de verdade, sem falar de negócio? Existe isso? Existe, mas é mais aos finais de semana, né? Nós temos uma rotina bem intensa, né? Mãe, empresária, filhos, então é uma rotina bem intensa, assim, durante a semana. Mas, assim, aos finais de semana é onde a gente tenta se encontrar, né? Conversar, trocar ideia, né? É final de semana É mesmo. possível isso. Sim, eu acho que é totalmente possível, né? E eu acho que é necessário, né? Eh, Como se diz, hoje a gente anda tão corrido, né? Ai, a gente está sempre na correria. Então, eu acho que assim, é um momento que a gente tem ali de realmente sentar, de conversar, de ter aquele momento de família ali mesmo, de abraço ali, né? Isso vai abastecendo de energia para quando for na segunda-feira já estar firme no Exatamente. trabalho. Eu gostaria que você deixasse aqui para gente, né, uma mensagem para as empreendedoras, que agora eu quero voltar eu quero entrar num assunto que a gente discute muito sobre isso. Mulher pode estar onde ela quiser, mulher pode fazer o que ela bem entender. A mulher precisa ser respeitada. E quando a mulher ela assume algo com tanta sensibilidade, que esse negócio ele tende, em sua maioria, posso dizer e afirmar com propriedade, prosperar. E você hoje representa
as milhares de mulheres de Mato Grosso e, por que não dizer, do Brasil, que apostaram em seguir um segmento. E falar em molas, Mato Grosso, estou falando em peças de caminhão, né? Quem vê de longe diz, olha, mas como pode uma mulher assumir uma responsabilidade tão grande, onde caminhoneiros, onde é um ramo extremamente masculino, e você quebra o paradigma, você quebra tudo e não, peraí, eu posso assumir e vou assumir, e está fazendo com maestria. Como você enxerga isso? Eu acho que a gente não dá conta de tudo, mas nós mulheres sim podemos fazer o que nós quisermos fazer. Eu acho que tudo a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Então eu acho que assim, nesse nosso segmento, pelo menos aqui na cidade, existem muitas mulheres à frente, né? E que realmente ninguém sabe. No começo foi bem desafiador, porque realmente não havia respeito, né? Então, realmente as pessoas duvidam, falam, uma mulher lidar com a peça para caminhão, que a maioria é caminhoneiro, é homem. Então, realmente, no começo teve muita dificuldade, De mas preconceito, né? exatamente. Mas hoje o que eu vejo é que, assim, existe sim muito respeito. As pessoas, elas entenderam que, assim, não existe um ramo certo para esse tipo de sexo, né? Ah, não, mulher não pode cuidar desse tipo de comércio. Então, eu penso que, assim, a mulher, ela pode estar realmente onde ela quiser, né? E eu me sinto, eu tenho muito orgulho de estar à frente de uma empresa, né? Cuidando de 20 colaboradores, tendo a minha família, né? Conseguindo equilibrar tudo isso. Conciliar entre a vida de esposa, de mãe, de empresária, não é uma tarefa fácil, viu, Theo? Não é uma tarefa fácil e eu diria que o parceiro, ele é extremamente importante para tudo isso. A minha esposa cuida dos nossos negócios Dona também. Angelinha tá Dona aí. Angelinha tá ali, é a máquina, é diferenciada. Ela me ajuda, né, em tudo isso, mas é uma tarefa difícil, porque você está o dia inteiro com a tua esposa lá e você tem que saber dividir muito bem isso, né? Exato. Você tá o dia inteiro com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, ali o tempo inteiro. E você tem que ser muito equilibrada para não criar um conflito familiar e Uhum. desprender dessa proposta que é, né, a família. E isso precisa ter muita maturidade. Exatamente. É uma coisa que nós sempre conversamos, né? E graças a Deus nós conversamos bastante. Então, assim, a gente, no momento de trabalho é trabalho, da porta para dentro de casa é família, né? Lógico que tem alguns assuntos que a gente acaba conversando em casa, mas assim, a gente deixa em casa realmente para a família, porque Que nós temos legal. nossos filhos e eles merecem a nossa atenção em casa. Sem dúvida alguma. E é importante que vocês deem essa atenção. Lobo, quiser bater mais uma pergunta para a Anne, fique à vontade. Nós já estamos aproximando o final do nosso programa. E que papo bacana, que papo legal, né? Sabendo um pouco da história de pessoas que chegaram de outros lugares do país e investiram aqui na nossa capital do Nortão, tiveram sucesso. O melhor de tudo isso é a gente falar: olha, investiu em Sinop e deu certo. Não é, Anne? E você sente isso, olha, investi na capital do Nortão, meu pai que foi quem conheceu, passou aqui de caminhão carregado de peças, mas falou, olha, eu poderia estabelecer uma base aqui também, né? E aí vocês vêm para cá e a gente fica feliz em saber que é sucesso, então, quer dizer, a nossa cidade está no caminho certo. Exatamente. Eu acredito que quem vem para cá já é uma coisa que a gente sempre fala, né? Ah, vamos. Ai, você foi para Sinop, cidade pequena, mas nós nunca sairíamos daqui, nunca voltaríamos nem para Cuiabá, né? Porque assim é uma cidade boa para trabalhar, não falta oportunidade para quem quer trabalhar, infelizmente falta mão de obra, né? Então, mas eu acho que aqui realmente assim, é um celeiro de oportunidades. Olha que legal, muito bom, que orgulho ouvir isso, né? Que alegria ouvir isso, Lobo. Alegria. Na verdade, Anderson, eu fico feliz assim ouvindo a Anne, e ela é uma uma virtude, uma esperança para aquele que fala: "Será que dá? Será que eu posso ir?". Olha aí, todas as quintas-feiras é uma reflexão nas nossas vidas. Eu acompanho aqui todas as quintas-feiras a Quinta Empresarial e é uma coisa que cada dia a gente aprende mais. A Ana que veio, e eu fico assim pensando que quando eu vim para Sinop, eu vim da minha querida São José do Rio Preto, de lá, de Nova Andradina para cá. De Rio Preto fui para Nova Andradina, fiquei uns tempos em Nova Andradina e vim para cá. E ver, sabe, a distância que eles saíram e estão em Sinop e venceram, eu vou te falar, não tem palavras. Parabéns, só tenho que agradecer. Primeiro te agradecer, eu digo que eu liguei para ela, para a Anne, a pedido da Thalita, né?
E ela falou: "Mas será? Eu não gosto de falar em rádio". Eu falei: "Lá é uma roda de conversa, Anne". Um Ela falou, bate-papo. aí o que me deixou feliz é que ela me disse o seguinte, por telefone, não o conhecia. Disse: "Mas eu acompanho às quintas-feiras". Eu falei: "Olha que legal". Tá Muito vendo a bom. responsabilidade que a gente tem? Ela falou: "Eu acompanho". Então, o prazer será no dia 29, ela tinha um compromisso inadiável naquele momento, e ela falou: "No dia 29 eu estarei aqui, estarei lá". E hoje ela está aqui, eu fico feliz. Parabéns, você é uma guerreira. Você ao lado do Theo, ao lado da tua família, dos seus colaboradores, vocês estão de parabéns. Sucesso, muito obrigado. Foi uma alegria ouvir parte da sua história aqui na Hits Prime FM. Só tenho que te agradecer, tá? Muito obrigado. Não tenho palavras para descrever aqui o momento. Você é uma vencedora. E se você é vencedora, o seu esposo é, os seus filhos é, o seu pai, os seus colaboradores e assim por diante. Muito obrigado. Ai, Globo, eu que agradeço o convite. Realmente, a gente não está acostumada, né? Então, realmente, a gente fica nervosa. Mas, realmente, foi um papo muito bom. E é muito bom a gente poder falar um pouco da gente, contar a nossa Verdade. história, né? A gente nunca sabe a história atrás de um empreendedor aqui da cidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui e contando um pouquinho da nossa história para vocês. Nós é quem agradecemos, foi um grande aprendizado. Verdade. É como se fosse uma aula todas as quintas-feiras É. aqui. Hoje a gente pode considerar isso como um aprendizado, né, uma lição de vida e uma lição de sucessão, uma lição de empreendedorismo, de De administração, de aprendizado. cuidado, de aprendizado e de conciliar, né, o trabalho em família, trabalho disso, eu digo em família, e de fato a convivência familiar, né, a sua vida em família. E isso deixa a gente muito feliz. Obrigado, Anne. Te desejo um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a Molas Mato Grosso. Estamos aqui à disposição sempre para poder levar as tuas ofertas, suas promoções, né? O que vocês têm de utilidade pública e social para a nossa comunidade também. Theo, obrigado. Leve um abraço aos seus mais de 20 colaboradores diretos que estão lá atuando neste momento. Você deixou um pouco para ir mais tarde, para dar uma atenção para nós, e a gente agradece você. Bom fim de semana. Leve um abraço aos seus filhos, aos seus pais, ao seu irmão. O Theo que está aqui conosco, sinta-se abraçados também. E conte com a Hits Prime FM. Obrigada, Anderson. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? E que a nossa parceria continue, né? Amém. Já vai fazer 3 anos que nós somos parceiros, então, assim, o nosso objetivo é continuar parceiro da Hits, que só tem nos dado boas oportunidades.